Olha só, pessoal, a primeira turma do STF julga neste momento em plenário virtual a decisão que levou o ex-presidente Jair Bolsonaro à prisão. Já são 2 votos. Primeiro votou Alexandre de Moraes e depois Flávio Dino. Os 2 votam para manter Bolsonaro preso, né? Ele está na cadeia, está na detenção, né, na Polícia Federal em Brasília, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, desde sábado. Moraes tomou decisão após a Polícia Federal apontar um risco de fuga, violação da tornozeleira eletrônica e a tentativa de usar uma aglomeração de apoiadores para facilitar ou despistar as autoridades. Ele já cumpria prisão domiciliar por tentativa de atrapalhar o processo do golpe de Estado, em que foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. Nesse domingo, o presidente passou por uma audiência de custódia na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, que manteve o ex-presidente na prisão. E agora, Eduardo, mais uma vez, já 2 votos nesse plenário virtual. Os ministros têm prazo até às 8 horas da noite, mas nesse momento já são 2 votos para manter o ex-presidente na cadeia. Bom dia para você. Bom dia para você, para todo mundo. Ô, Júlio, para tocar o barco, procuro sempre o lado positivo, sabe? Eu quero agradecer ao Papai do Céu, aliás, cujo nome tem sido levantado em vão com muita frequência, principalmente pelos políticos. É um tal de Deus, 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 e Deus está só olhando lá de cima. Um rouba, quebra o banco, Deus, sou próspero. O outro, essas confusões, arrebenta a tornozeleira, não, mas Deus vai dar um jeito. Mas eu quero agradecer a ele porque eu vivi para ver o Lula ser preso e o país não parar. Os petistas prometiam que o Bolsonaro ser preso e o país não parar. Os radicais de direita prometiam o Collor ser preso e a Zélia, recentemente, admitir que se arrepende mais pelos milhões que matou. Então, Júnior, a democracia brasileira, como todo engatear de uma criança, como todo nascer de um novo ser, de uma nova vida, ela está indo só, aos trancos e barrancos. A gente tem motivo para acreditar que vai dar certo, vai melhorar. Do pior dos mundos eu estou confiante, sabe? E cada vez mais convencido que o Atlético, o Brasil, Júnior, é igual ao Atlético. O Brasil é igual ao Atlético. Ainda que alguns dos seus atores principais não queiram fazer o jogo certo e dentro das 4 linhas, o Brasil e o Atlético seguem feridos, firmes e fortes. Foi colocar o Atlético no meio dessa história, Dani? É porque são duas paixões que eu tenho que me fazem sofrer muito. Oi, Edilene Lopes. Já votaram então Moraes e Dino, agora faltam Carmen Lúcia e Cristiano Zanin, né? Já que o ministro Luiz Fux não está mais na primeira turma. Pois é, Júnior, bom dia mais uma vez, bom dia aos amigos debatedores. De fato, a primeira turma deve confirmar a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro se agir na mesma lógica que tem agido. Inclusive, isso tem sido usado como munição para a base do ex-presidente Jair Bolsonaro, prevendo resultados da primeira turma, porque sabe o entendimento, mas afirma que é perseguição. Por exemplo, no sábado, poucas horas depois da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, Rogério Marinho, senador líder da oposição no Senado, ex-ministro de Jair Bolsonaro, concedeu uma entrevista exclusiva a Itatiaia aqui nos nossos estúdios em Brasília e chamou a primeira turma de Câmara de Gás. Isso já diz da expectativa deles também em relação ao resultado sobre a manutenção da prisão preventiva de Bolsonaro. Em relação a isso, eu tenho chamado a atenção desde sábado também, quando começaram a surgir as primeiras conversas sobre Bolsonaro ter tido um surto e por isso tinha cortado a tornozeleira eletrônica, o que os aliados vinham falando acabou sendo usado também pelo Bolsonaro ontem na audiência de custódia. Ele disse ao ministro Alexandre de Moraes que por causa da mistura de medicamentos teve um surto e não estava consciente exatamente do que fez no momento. Isso é uma previsão legal no Código Penal e que pode conferir inimputabilidade, ou seja, aquela pessoa que não está em suas faculdades mentais pode ser considerada uma pessoa que não vai sofrer penalidades porque não está
estava consciente no momento do ato. Isso pode vir a ser usado pela defesa de Bolsonaro, não nesse processo, mas no processo sobre a tentativa de golpe, de que se ele estiver mentalmente não estável, ele pode usar mais esse atestado e com esse atestado tentar tirar Bolsonaro até da prisão domiciliar, não apenas do regime fechado. Então estejamos atentos a esse argumento usado por Bolsonaro, porque ele vai aparecer mais vezes ao longo dos próximos dias, Júnior. E aí, Silvana Lobo, como é que você está vendo essa história toda? Prisão no sábado, depois da audiência de custódia ontem, hoje esse julgamento que Alexandre de Moraes manda para a primeira turma para que os ministros decidam ali em conjunto. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos da bancada. Bom dia a todos que nos ouvem. Ô, Júnior, que eu começo te dizendo o seguinte: jogar o sapo na água. O Supremo estava lá vendo como é que ia fazer para poder prender o Bolsonaro e deixar ele preso no Natal. Estão correndo com todas as publicações para chegar até o trânsito em julgado do processo, porque nós sabemos muito bem que posteriormente ao trânsito em julgado, o lugar de cumprir pena é dentro dos estabelecimentos penais. Por isso, a defesa dele se antecipou e fez um pedido de prisão domiciliar humanitária durante o cumprimento da pena, que foi aquela concedida ao presidente Collor, que foi concedida àquele Roberto Jefferson e que é concedida em outros casos de pessoas comuns também, quando apresentam uma gravidade de doença. Né? Um estágio terminal de câncer, uma tuberculose, que é uma doença muito contagiosa demais, enfim, AIDS e outras espécies de doença, demência e outras espécies de doença. Então, a defesa fez esse pedido na própria sexta-feira para isso. E todos nós fomos surpreendidos. Eu, pelo menos, fui quando eu acordei sábado de manhã com aquela notícia que o Bolsonaro já tinha sido recolhido. Porque, e aí, a primeira notícia que saiu, e eu até mandei um zap pra você, né, Júnior, falando que era um absurdo aquela prisão, porque a primeira notícia que saiu dizia que, porque o Flávio Bolsonaro convocou uma vigília para a porta da casa e porque o Ramagem estava em Miami, tinha uma suposição de que ele estaria fazendo um plano para poder fugir. Primeiro, plano de Bolsonaro não dá certo. Nós vimos aí que o plano de golpe, no meu entendimento, foi um plano infalível do Cebolinha para amarrar a orelha da Mônica, com uma coisa que, para mim, jamais chegou a tentativa de golpe, não era nem para ter tido condenação. É a minha opinião, é óbvio, sou eu que estou falando, é a minha. Agora, com relação, e não tinha sido falado ainda a respeito dessa tentativa de romper a tornozeleira eletrônica. Ô, gente, mas os vídeos, né, que estão sendo vazados, tal e qual foram pelo Moro, então, como é que é? Bom dia, querida, tchau, querida, né? Os áudios todos entre o presidente Lula e a Dilma Rousseff, olha bem, era um ex-presidente e a presidente da República, os áudios foram vazados pelo Moro, que era para poder ter mais publicidade e ter apoio popular naquilo que estava sendo feito, num processo completamente ilegal, que foi todo anulado e nós vimos o resultado dele aí. Então, a mesma situação, vazaram os vídeos e o vídeo do Bolsonaro às 2h da manhã, e eu pergunto aos senhores, onde é qualquer tornozeleira eletrônica do Brasil que foi rompida, que a polícia foi lá imediatamente para ver o que tinha acontecido? Nunca. Eles foram às 2h da manhã. E quando se ouve ele tá grogue. Eu ainda comentei com meu companheiro, falei assim, ele deve estar bêbado. Então ele deve ter tomado uma e tá bêbado, ou o remédio para dormir. Porque se é Zolpidem que ele tomou, eu achei que foi até pouco o que ele fez. Porque o Zolpidem carrega uma série de alucinações. É um remédio até perigosíssimo para quem não tem hábito, ou mesmo que tenha hábito, que pode acarretar esse tipo de situação. Então, agora, isso aí, a ruptura de tornozeleira, ela realmente acarreta a possibilidade de regressão de regime, se tem uma prisão domiciliar, a prisão, né? Porque a gente precisa lembrar, o Bolsonaro estava preso. Ele estava preso em prisão domiciliar. Ele já estava preso preventivamente, mas em prisão domiciliar. Agora a prisão preventiva continua acontecendo lá dentro da Polícia Federal. E, se vier condenação, a transferência para o sistema penitenciário comum. Gente, olha, isso aí, como eu disse no início, jogaram o sapo na água. O Supremo queria uma justificativa para recolher ele, tirar ele de dentro da casa dele, e ele, infelizmente, acabou dando essa justificativa. Ô Leonardo Bortoleto, bom dia para você. A gente conversou um pouco sobre esse assunto no sábado, né, durante o Rádio Vivo, um Rádio Vivo especial sobre tudo que estava acontecendo. Depois outras informações vieram à tona e eu queria te ouvir agora, depois da gente digerir um pouco tudo isso que aconteceu no sábado, a sua visão sobre isso tudo. Bom dia para você. Bom dia, Júnior Moreira, bom dia para todo mundo. Eu vou te dizer que hoje eu estou bem desanimado, viu, Júnior? Um pouco diferente do que o Eduardo disse sobre o Brasil estar machucado.
Eu acho que a gente vem sendo machucado há tanto tempo que estamos correndo o risco de não sobreviver. Eu digo isso pelo seguinte: quando o ex-presidente hoje atual presidente Lula foi solto, eu falei com os meus filhos, falei assim, nós temos um problema agora. Porque nós temos comprovadamente alguém que cometeu um crime e que por conta da maneira como foi conduzido o processo tem a sua sentença anulada e está livre. Eu falei com eles assim, falei com a minha esposa no dia também, falei, olha, a gente está vivendo um momento histórico. Se a gente segue o processo, a gente não prende ninguém. Falava isso com a Silvana um pouco mais cedo. Quando a gente altera a maneira de conduzir o processo e prende, não consegue, por conta de ter feito errado, manter a pessoa presa. Eu digo isso porque agora ninguém está falando especificamente sobre isso, mas eu vou deixar claro. Esse processo do Bolsonaro está prontinho para ser anulado. Mais uma vez, nós vamos ver isso acontecer, porque a condução está toda errada. Os excessos estão postos e colocados, e aí perde-se o sentido, o verdadeiro mérito das coisas. Ou seja, nós não estamos discutindo quem é ladrão, nós estamos discutindo quem planejou o golpe, nós estamos fazendo um movimento político dentro do Supremo Tribunal Federal, que não é de agora, é desde lá de trás, e estamos agora só vendo o troco. Mas a condução do país não está sendo técnica, infelizmente. Estou mais triste que o Eduardo.